nossa aula hoje vai ser sobre desordem da ritmicidade circadiana. Então, falando do trabalho em turno, né? O trabalho em turno, eu vou chamar a atenção de que uma das coisas que a gente vai olhar, é muito baseado nesse livro, é um livro da professora Frida Fischer, a professora Cláudia Moreno, ambas da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e a professora Lúcia Rottenberg, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Então, assim, uma das coisas que a gente percebe, se eu for olhar aqui ao longo dos anos, né, desde 96 a 2006, nos últimos 10 anos, e aqui é o percentual, né, de trabalhadores, né, que estão em situações, ou seja, aqui é o trabalho em turno, aqui são os indivíduos que têm turno rotativo, aqui são os outros, e aqui é os indivíduos que têm o trabalho exclusivamente diário durante o dia. Então, o que a gente observa é que há uma redução do trabalho diurno e um aumento do trabalho, né, noturno, né, tá aqui, há um aumento do trabalho noturno, tem uma redução do número de trabalho rotativo, né, mas o que mais destaca, né, é que menos pessoas estão trabalhando exclusivamente só durante o dia. Qual é o grande problema do trabalho em turno, né? Ou seja, à noite, principalmente? Para a noite, você precisa ter iluminação. Agora, essa iluminação, ela já ocorre na humanidade há muito tempo. Desde que nós descobrimos o fogo, conseguimos controlar o fogo, aqui está o exemplo, né? A gente tem uma iluminação noturna. Embora que aqui nós não tínhamos trabalho especificamente, né, nessa época, né, da época pré-histórica, mas já tinha uma iluminação, né, noturna. Né. Também a gente tinha, né, lá no período, né, pré-industrial, o desenvolvimento de lâmpadas a óleo, está aqui um exemplo de uma lâmpada a óleo. Também, posteriormente, já no século, né, 18 e século 19, né, a lâmpada a gás, aqui está aqui um exemplo, né, da lâmpada a gás, e a lâmpada elétrica, né, que foi inventada no final do século, né, 19 e revolucionou o século 20, está aqui um exemplo da lâmpada elétrica, e é claro que agora nós temos um outro tipo de iluminação, que já é do século 21, né, que é exatamente os tablets, né, os computadores, tal, em que a gente tem uma iluminação noturna. A diferença dessa iluminação, né, do século 21, do tablet, computador, etc., em relação a todas as outras, né, todas essas outras daqui, se nós olharmos com muita clareza, todas estão relacionadas à produção de luz por calor. Então, a produção de luz por calor implica você emitir uma luz muito mais próxima do espectro do vermelho, enquanto que aqui é uma produção de luz não por calor, mas por a estimulação de diodos, que isso são os LEDs, e isso vai fazer, né, com que essa produção de luz ela é mais do espectro azul. E como a gente, né, já viu nas aulas anteriores, o espectro azul é o espectro que mais afeta o sistema circadiano e também é o espectro de luz, a luz, com esse espectro da luz, é o que mais inibe a produção de melatonina. Então, qual é a definição clássica, né, do trabalho em turno? Então, aqui é uma definição tirada, né, desse autor, do Maurício, né, que é caracterizada pela continuidade da produção, né, e uma quebra, né, do trabalho realizado pelo trabalhador. O que é que significa isso? A produção é contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas o trabalho realizado pelo trabalhador, ele quebra. Então, o trabalhador ele vai trabalhar o quê? 12 horas, aí entra outro trabalhador. Ou ele vai trabalhar 8 horas, aí entra outro grupo de trabalhador. Então, um grupo de trabalhador, ou 6 horas, depende da duração do turno. Mas o que é importante é a continuidade da produção, mais a quebra do trabalho realizado. Então, eu vou ter vários setores das sociedades que vão ter a produção contínua. E aí eu tenho, né, desde as grandes indústrias, né, eu tenho os serviços de saúde, né, os serviços de hotéis, né, os serviços, por exemplo, de segurança, né, bombeiro, tal, e etc. E aí eu tenho diversos tipos de esquema para garantir com que eu tenha, né, esse trabalho contínuo. E aí eu posso colocar esses turnos como turno fixo,
Turno fixo significa que eu vou ter grupos de trabalhadores sempre trabalhando naquele turno especificamente. Então, eu vou ter um grupo de trabalhadores que eu contrato para trabalhar só pelos turnos de manhã, um grupo de trabalhadores que vão trabalhar só à tarde, e outro grupo de trabalhadores que vão trabalhar, né, à noite. Enquanto que aqui eu tenho turnos alternantes, que significa que cada grupo de trabalhadores, em um determinado momento, ele trabalha pela manhã, tem folga, depois de alguns dias ele trabalha, né, à tarde, depois ele trabalha à noite, e assim sucessivamente. Ou seja, os grupos vão mudando, é uma alternância. E eu tenho aqueles padrões que não seguem exatamente uma regra, eles são irregulares. Então, às vezes, eu trabalho aqui durante a manhã, aí tiro uma folga, vou para a noite, depois eu volto para a manhã, vou para a tarde, ou seja, eu tenho mais um padrão, né, irregular. No Brasil, né, a gente tem uma legislação trabalhista e a gente tem esse documento, que é um documento, né, produzido no início desse século, que define quais são as doenças relacionadas, né, ao trabalho. Ele teve uma pequena modificação com a reforma trabalhista, né, imposta, né, pelo governo Temer, né, e pelo governo Bolsonaro. Mas, em relação ao trabalho em turno, né, isso não ocorreu. O que é importante, que eu queria chamar a atenção, é que aqui, nessa seção, a 10.3.11, você tem os transtornos do ciclo sono e vigília devido a fatores não orgânicos. O que significa isso? É que condições do trabalho podem provocar alterações no ciclo sono e vigília, e isso é uma doença relacionada ao trabalho. Então, tem toda uma questão legal, e no Brasil já é aceito o trabalho em turno como uma doença. Então, o que a gente fala, né, do trabalho em turno? Aqui eu tenho dois exemplos, são dois dactogramas, esses dactogramas eles foram cedidos pela professora Cláudia Moreno, né? Então, o que a gente vê? Eu queria chamar a atenção nesse sujeito aqui. Então, é um sujeito que ele trabalha em turno, mas se eu for olhar aqui o ritmo dele, olha o horário que ele acorda, mais ou menos tem umas pequenas variações, mas ele tem um sono bastante, né, consolidado, né? Ele dorme bem. Então, esse trabalho aqui, esse trabalhador noturno, ele está adaptado, ele não tem problema. Mas se eu for ver nesse outro aqui em cima, né, olha como é que é o sono dele. É todo cheio de fragmentos. A atividade dele aqui, ó, ele tem vários cochilos. Na verdade, aqui não é um cochilo, é um sono mesmo. Aqui olha o sono dele aqui, olha o sono dele aqui. Aqui ele quase que não dorme. Então, esse paciente aqui, ele tem um padrão de sono muito irregular. Então, ele não está adaptado ao trabalho em turno, ele está sofrendo, ele tem distúrbios de sono relacionados ao trabalho em turno. Esse aqui é um trabalhador em turno, mas ele não tem distúrbio de sono. Então, não significa trabalhar em turno ter distúrbio de sono. A questão é que quando você trabalha em turno, não tem nenhuma justificativa orgânica para explicar o seu distúrbio de sono, esse distúrbio de sono é causado pelo trabalho em turno. Então, quando a gente tem indivíduos que têm essas alterações do sono, né, no trabalho em turno, nós vamos, né, ver a possibilidade de tratar. Como é a forma que você trata? Você trata com duas possibilidades. Uma delas, né, é melhorar o sono, ou seja, higiene do sono, e no máximo, né, o hipnótico de vida muito curta, né, e isso pontual. Né, que a ideia de tudo isso é ajustar, né, um ritmo circadiano e que, às vezes, você precisa, né, é possível você recomendar terapia por luz, né, e melatonina para ajustar o ritmo circadiano. Na questão da higiene do sono, eu queria destacar alguns pontos. Então, aqui, na verdade, você vai orientar, né, todo mundo deve ter uma higiene como essa, mas para quem tem o trabalho em turno, isso é mais importante. Ou seja, procurar dormir e acordar no mesmo horário, ou seja, ter um sono regular. No caso, no ambiente de dormir, ser um ambiente agradável, com boa temperatura, ser escuro, sem barulho, evitar ter estímulos distratores, né, no quarto de dormir, como TV, né, ou ler, né, praticar atividades físicas pela manhã, né, para facilitar você dormir à noite, né, ou tomar um banho morno antes do sono, não dormir com fome, nem também fazer, né, uma refeição muito grande.
nem tomar bebidas estimulantes, como as bebidas cafeinadas, não fumar, né? Não adianta levar o problema para a cama, porque você não vai resolver isso, tem que resolver isso durante o dia, ou no momento que você está acordado, e só ir para a cama realmente quando você estiver com sono, né? Então, essas são as orientações básicas gerais da higiene do sono. Mas aí a grande questão que todo mundo que trabalha, né, à noite, por exemplo, se eu for falar do trabalho noturno, né, ou trabalho intensivo, é possível reduzir o sono para se adaptar ao trabalho noturno? Você dormir muito pouco? Né? Claro que vocês já viram que a gente não consegue, né, fazer isso, né, a gente, né, tem o nosso sono dependente do seu componente homeostático, das nossas necessidades. Então, essa condição, essa pergunta, a gente tem que dizer, não é possível. Porque, infelizmente, né, o exemplo aqui dos caminhoneiros é que vários, né, acham que isso é possível e acabam tomando psicoestimulante. Né? Então, eles tomam psicoestimulante, eles não entram em sono, mas ficam sonolentos. E aí, o que ocorre? Diminui a sua atenção e acaba tendo, né, acidentes, né, no trânsito, né, muitos acidentes de estradas são provocados por caminhoneiros que usam, né, psicoestimulante para se manter acordado. Né, e essa é uma coisa, né, que é um problema de saúde pública que precisa de intervenção. Né. E agora, algumas pessoas, né, eu mostrei para vocês lá no início, um aptograma de uma pessoa que estava bem adaptada e outra não. Então, por que algumas pessoas toleram bastante o trabalho em turno e outras não? Uma das coisas que a gente diz aqui é o valor social do trabalho. Depende que trabalho é. Né? Depende do trabalho que o indivíduo leva aquilo como importante para ele ou não. Né? Se o trabalho em si para ele é importante, imagina, por exemplo, os profissionais da área de saúde têm uma valorização social, né, do trabalho e do tempo dele. Então, isso é importante. A outra coisa é que o trabalho em turno ele tem a ver também com a própria vida familiar, a organização do dia a dia. Então, trabalhar, por exemplo, à noite, né, em uma cidade pequena, né, é difícil porque durante o dia que você vai estar sonolento, quando você estiver de folga, você não vai conseguir inverter. Numa cidade que tem mais movimento, né, isso é algo que é diferente. Além disso, né, aqui a vida familiar, né, ou seja, o quanto que a família considera ou avalia nesse trabalho, consegue respeitar. A questão de gênero, né, no trabalho em turno e noturno também é importante, porque imagina, para as mulheres, né, além de ter, né, a questão do trabalho, ainda hoje é assim, né, infelizmente, né, a maioria do trabalho doméstico é feita, né, pelas mulheres, né, infelizmente, né, os homens, né, são poucos ainda que assumem um trabalho, né, doméstico, de ter um trabalho colaborativo, né, então, né, para as mulheres elas sofrem mais, então a tolerância para elas é menor, porque é mais difícil para elas assumirem, né, o trabalho em turnos, o trabalho noturno. E aí as consequências, né, desse trabalho em turno, né, se você gera uma dessincronização constante, o que é que você vai ter? Você vai poder levar, né, às doenças cardíacas, né, às síndromes metabólicas, e as síndromes metabólicas e doenças cardíacas estão relacionadas, você aumenta a incidência de infecções no trabalhadores em turno, né, e você tem relações com câncer, principalmente, né, em câncer de mama, né, e no câncer de mama, por exemplo, tem estudos mostrando que enfermeiras que trabalham no mesmo hospital, as que trabalham em turno, têm mais incidência de câncer de mama do que as enfermeiras que trabalham somente, né, durante o dia. A grande questão é como é que são esses mecanismos e tem sido investigado isso. Aqui eu tenho um exemplo, que isso aqui é uma monografia da Organização Mundial de Saúde, esse aqui é do livro que foi lançado em 2010, acabou de ser lançado no ano passado, em 2019 foi lançado, com as mesmas conclusões. Então, isso aqui é a monografia para você fazer uma avaliação, quais são os fatores que levam, né, ao risco, né, de câncer em seres humanos. E aí você vai e faz uma classificação final. Então, no caso aqui, olhando o trabalho em turno. Esse livro aqui é sobre os pintores que, por causa dos solventes, né, que eles inspiram, os bombeiros, né, porque trabalham em ambiente de alta temperatura, né, isso também provoca lesão, né, e os trabalhos em turno. Né. Então, os trabalhos em turno, o que é que se diz? Que, no caso, né,
para o câncer humano, né, há uma evidência limitada, né, em humanos para o efeito carcinogênico do trabalho em turno, certo? Que isso que envolve o sono noturno. O efeito, né, a questão aí ela é limitada, certo? Porém, né, em experimentos animais, é suficiente evidência, né, em modelos animais do efeito carcinogênico da luz durante, né, a fase escura, né, ou seja, durante a noite biológica. Então, a gente vê que, né, o modelo experimental de trabalho em turno, né, mostra que, né, a exposição à luz à noite contribui para o desenvolvimento de tumores. No humanos, tem algumas evidências epidemiológicas, mas outras não. Então, não tem como a gente fechar. Porém, a conclusão aqui que se diz conclusão final, o trabalho em turno, que envolve alterações circadianas, é provavelmente carcinogênico para o ser humano. Então, ele está dentro do grupo 2A. O grupo 2A é quando você diz, né, provável carcinogênico. No grupo 1A é que é carcinogênico, certeza. Então, por exemplo, o tabaco, o cigarro ele é carcinogênico. Radiação, né, iônica é carcinogênico. Então, isso foi proposto, né, pela Organização Mundial de Saúde em 2010 e, novamente, agora em 2019, mantém-se essa conclusão. Então, significa que a gente tem que acompanhar com muito detalhe os trabalhadores em turnos que têm alterações circadianas.